Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade. Produção e apresentação do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina do Departamento de Música da URGS. Boa noite! Olá, ouvintes da rádio da universidade. Eu sou músico e mestre em etnomusicologia, Paulinho Parada, e esse é o programa Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade. Coordenação e direção geral, professor Dr. Reginaldo Gil Braga e equipe de apresentadores, formada por mestrandos e doutorandos do programa de pós-graduação em música e pesquisadores associados. Hoje estamos aqui com Paulo César Teixeira, autor dos livros Esquina Maldita, Darcy Alves, Vida nas Cordas do Violão, e Negalu, Uma Dama de Barba Mal Feita. Boa noite, Paulo. Boa noite, Paulinho. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz de abordar esse assunto, essa temática que tem em comum, acredito eu, a Noite de Porto Alegre. E eu, no mestrado, fiz também uma pesquisa sobre os músicos da noite, e que tem muito em comum com esses músicos que tu abordaste no livro sobre o Darcy Alves, que inclusive faz parte do nosso programa através de sua música que estávamos ouvindo agora, que é Noites Desertas. Então, Paulo, eu te pergunto assim, como começaste esse interesse pela noite e a noite de Porto Alegre? Bom, na verdade, primeiro sim porque eu gostei de frequentar a noite. Eu sempre tive esse lado boêmio, desde a década de 80, lá no Bonfim, aqui perto no Bonfim, e depois Cidade Baixa. Mas eu acho que o interesse também vem de uma necessidade de resgatar, de reconstituir um pouco da história recente da cidade, né? O meu interesse pelo um pouco dos elementos que formam a cultura urbana de Porto Alegre. Tem um amigo meu que até diz que eu sou um arqueólogo das sombras de Porto Alegre, né? Quer dizer, um pouco pela minha vontade assim, de cavocar as coisas que não estão escancaradas na mídia, né? Um pouco do lado B da cidade. E o lado B, e a noite seguramente tem boa parte desse lado B da cidade. Sim, e inclusive minha dissertação de mestrado foi sobre esses músicos da noite de Porto Alegre, partindo de Plauto Cruz. Então eu falei sobre o Valtinho do Pandeiro, sobre o Sabiá, que inclusive o Sabiá... Pássaro da Noite. O Pássaro Preto. Pássaro Preto da Noite. Pássaro Preto. E outras cantoras, algumas mais ou menos desconhecidas ou conhecidas, como a Luísa Helena, a Jô de Souza, a Eneida Martins, a Norminha Duval. E nesse teu livro sobre o Darcy Alves, Vida nas Cordas do Violão, você retrata também sobre algumas mulheres, como a Maria Helena Andrade, como a Zila Machado, a Lourdes Rodrigues. Então eu achei muito interessante essa tua abordagem de falar nesse livro sobre a história das mulheres, né? Mas eu quero te perguntar sobre o livro do Darcy Alves, o que mais te marcou nesse processo de escrita e de entrevistas? Como é que foi isso? Conta um pouco pra gente. Eu sou um jornalista antes de qualquer coisa, né? E o que me interessa o que eu busco é contar boas histórias de bons personagens. E eu morei em São Paulo, Rio de Janeiro, na década de 90, e quando eu retornei a Porto Alegre, no começo dos anos 2000, eu me deparei com essa figura do professor Darcy Alves na Cidade Baixa, nos bares da Cidade Baixa. Né? E de imediato ele me chamou a atenção, porque ele era uma figura que ao mesmo tempo remetia a um passado, né? Porque ele é de uma geração de músicos e de boêmios de Porto Alegre antiga, né? Da época do Lupicínio Rodrigues. Ele era talvez o caçula da turma que acompanhava o Lupicínio Rodrigues, né? E ao mesmo tempo ele tinha um carisma muito grande e despertava um interesse muito grande das pessoas da nova geração. Para o trabalho dele e para a figura dele. Ele era uma figura muito carismática. Muito ele chamava atenção. Eu mesmo tive oportunidade de partilhar. Tu és um exemplo bem disso, né? De um músico que teve a atenção despertada pelo professor Darcy. Então, quando eu vi aquela figura, eu de imediato pensei, esse é um personagem que daria uma excelente reportagem. E aí, daí foi a ideia do livro, e comecei a ficar amigo dele, começamos a conversar. E aí surgiu
projeto de fazer o livro dele, né? E foi o meu primeiro livro, em 2010. E eu sinto muito orgulho desse livro, Paulinho, porque principalmente o lançamento do livro proporcionou ao professor Darcy um dos momentos mais felizes da vida dele, que foi o reconhecimento. Ele teve um reconhecimento em vida, né? E no momento que ele estava plenamente ativo, muito lúcido, e tocava semanalmente no Bar Parangolé, ali na Cidade Baixa. Então eu me orgulho muito disso, porque geralmente as pessoas gostam de homenagear os grandes nomes da cultura, da arte, e nesse caso da música, depois que elas morrem, né? Depois que as pessoas morrem. E o Darcy teve um reconhecimento tardio, é verdade, porque ele já estava com 80 anos, mas teve um reconhecimento, e eu me sinto orgulhoso de ter participado disso. Eu partilho um pouco desse sentimento por causa da pesquisa que eu fiz sobre Plauto Cruz com o Reginaldo Gil Braga. Nós reconstituímos toda a obra de Plauto Cruz e reescrevemos, reestruturamos, organizamos sua trajetória musical. E me toca muito porque eu pude desenvolver uma amizade com Plauto Cruz, e ele faleceu em 2017, e pôde pegar um pouco dessa reconstituição. Agora vai ser feito um filme sobre o Plauto Cruz. Que maravilha. E eu sei muito disso que você fala, assim, dessa... É bem isso. Eu acho que a gente teve uma experiência bastante similar. Eu com o Darcy, realmente fiquei amigo dele, até porque ele era muito... quando eu ligava o microfone, ele meio que dava ele trancava, assim, ele não falava nada. Era difícil de tirar coisas dele para contar a vida dele. Quando eu combinei com ele que eu ia fazer um livro sobre a vida dele, ele me veio com 2 folhas de papel almaço, onde tinha um resumo da carreira artística dele, com quem ele tinha tocado e tal. Mas eu disse: Darcy, isso não é suficiente para escrever um livro, né? A gente precisa conversar. E era um custo ele falar. Mas à medida que a gente ia convivendo nos bares, depois dos shows que ele fazia, nas conversas assim mais informais, é que iam surgindo as melhores histórias. Então eu acabei assim, durante quase que 2 anos, eu conversava quase que todas as noites com o Darcy, né? Então a gente acabou desenvolvendo uma amizade, uma confiança. Esse contato que você teve, essa relação desenvolvida, tem tudo a ver com a nossa disciplina, que é o motivo, talvez, central do nosso programa, que é a etnomusicologia, que é como se fosse uma antropologia musical. Uhum. Inclusive, grandes pensadores, escritores da nossa disciplina se perguntam se seria uma antropologia da música ou uma antropologia musical, será que é a mesma coisa que a etnomusicologia? E esse encontro etnográfico é uma das principais características da nossa disciplina. Então, quero mais uma vez te parabenizar, e eu quero convidar os ouvintes para escutarem 2 composições de Darcy Alves, que está num CD que ele fez pelo Funproarte. As composições Noites Desertas e Aurora Menina, sendo que Aurora Menina é uma parceria de Darcy Alves e José Paulo Bisol, e Noites Desertas, somente de Darcy Alves. Vamos escutar.
Ela é pequena, pequena, que o meu coração a contém. Quando eu a vejo, não vejo, fico cego só de a ver. Ela parece uma aurorinha menina. Quando ela passa na rua, toda a rua se ilumina, como se na mesma esquina houvesse um sol a nascer. Ela é pequena, pequena, que o meu coração a contém. Quando eu a vejo, não vejo, fico cego só de a ver. Ela parece uma aurorinha menina. Quando ela passa na rua, toda a rua se ilumina, como se na mesma esquina houvesse um sol a nascer. Boa noite, eu sou o Paulinho Parada e esse é o programa Músicas do Mundo, etnomusicologia na Rádio da Universidade. Estou aqui com Paulo César Teixeira, autor de vários livros sobre a noite de Porto Alegre, entre eles o Darcy Alves, Vida nas Cordas do Violão, Esquina Maldita e Negalu, Uma Dama de Barba Mal Feita. Paulo César, quero te perguntar sobre esse livro da Negalu e que você conte um pouco para os ouvintes quem foi a Negalu. Então, depois do livro do Darcy, o livro do Darcy é de 2010. Em 2012, eu lancei o Esquina Maldita, antes do livro da Negalu. Esquina Maldita era um gueto boêmio, né, um ponto de boemia que existia em Porto Alegre nos anos 60 e 70, bem aqui pertinho, né, na esquina da Oswaldo Aranha com a Sarmento Leite, a meio quarteirão praticamente aqui do estúdio da rádio da universidade. Né. E era era um gueto boêmio que tinha um público muito jovem e muito politizado, muito ligado à própria Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O fato de estar muito próximo do campus central da URGS e justamente numa época em que os cursos das áreas de humanas estavam ainda aqui no campus central, não tinham ainda se transferido para o campus da Zona Leste, lá de Porto, o campus do Vale, né? Então tudo isso acabou ajudando a criar um núcleo ali de uma juventude bastante ousada e revolucionária. De um lado, o pessoal mais politizado, ligado à luta contra a ditadura, contra o regime militar, e de outra parte também o pessoal mais desbundado, né, que se chamava, é o pessoal mais louco, é o pessoal ligado a uma mudança de comportamento, ligado à questão de feminismo, à questão de diversidade sexual, à questão de drogas. Quer dizer, tudo isso que tinha a ver com uma transformação global que acontecia, né,
acontecido no planeta, no todo o planeta, a partir de 68 e tal. Se de algum modo aquela transformação de costumes e de ideias se refletiu em Porto Alegre, foi na Esquina Maldita, né? que é motivo desse livro que eu lancei em 2012. Um dos capítulos desse livro é justamente sobre a Negalu, que é talvez o personagem mais emblemático da Esquina Maldita e daquela época de Porto Alegre, que era um negro de classe média baixa, homossexual assumido. Então, era uma figura extremamente pioneira, né, no sentido assim, de que assumia publicamente a sua condição, a sua sexualidade, né, no caso a sua homossexualidade. E né? que hoje até se falaria sobre orientação. Exatamente, a palavra correta, né? A sua orientação sexual, exatamente. Mas hoje em dia, naquela época, não se falava tanto disso. Exatamente. Né? E era e a gente tem que imaginar que isso em 68, 69, 70, numa época que Porto Alegre era uma cidade muito provinciana, né? De certo modo ainda mas era muito mais conservadora também. E a Negalu, além desse elemento assim de pioneirismo, de revolucionário no campo do comportamento, ela tinha muito talento também. Ela foi bailarina. Ela foi bailarina. Ela estudou com enfim, algumas escolas importantes aqui de Porto Alegre, o balé clássico, né? E ela foi cantora. E como cantora, ela foi cantora dos corais da URGS e da OSPA. E da URGS aqui, inclusive, bastante tempo, né? E ela tinha uma voz grave, assim, né? Então ela cantava muito bem. E depois, nos anos 80, mais adiante, ela chegou a ter uma banda ela chegou a ser crooner de uma banda de blues e rock and roll, que chamava-se Rabo de Galo. E nessa banda participou o Coié, é isso? O Coié, na verdade, era o líder musical da banda, né? Podemos dizer assim, né? Era um dos componentes, era o principal, talvez, a principal liderança musical. E a Negalu era cantora, né? Então, no livro, o livro conta todas essas histórias da Negalu, todas essas etapas da vida dela. Eu vou te fazer uma pergunta meio ousada. Eu quero te perguntar o seguinte. Eu entendi um pouco, claro que eu não vou falar aqui as considerações finais do trabalho que eu fiz sobre os músicos profissionais da noite de Porto Alegre, mas eu descobri que muito da memória oficial, do patrimônio, digamos, histórico e material que é feito da música de Porto Alegre, muito desse patrimônio, ele é seletivo, ou seja, a memória é uma seleção, e o esquecimento também. Claro. É impossível lembrar de tudo. Isso foi o que eu mais aprendi. Eu tinha aquela questão de luta contra o esquecimento, mas espera aí, o esquecimento faz parte também da vida. É claro que a gente não pode se esquecer de nomes importantes e tem que olhar aí, porque há grandes injustiças aí quando se vai falar sobre memória. Mas eu te pergunto, tem aqui no livro Negalu que ela mesma se autodefinia na sua condição de preto, pobre e puto. É isso, com amarga ironia. Isso, essa era era uma definição êmica, digamos assim, suas palavras. Você acha que para uma pessoa participar dessa memória, da memória oficial que a gente vê aí na televisão, na grande mídia, essa condição influencia para essa pessoa ser esquecida? Como é isso? Eu acho que, como tudo na vida, as coisas nunca são tão simples quanto parecem, né? Sempre são um pouquinho mais complexas. Mas eu acho evidente que uma pessoa de baixa condição social, negra, e com uma orientação homossexual, principalmente há 30, 40 anos atrás, ela teria, certamente teria muitas dificuldades, né, de se afirmar no cenário cultural, né, de uma cidade como Porto Alegre. A própria Negalu dizia ela tinha consciência disso, e ela dizia que o negro pobre ele tem que estudar 3 vezes mais do que o branco, entendeu, para poder ser reconhecido, né? Porque existe uma barreira, existe uma discriminação racial. Acho sem dúvida que existe uma discriminação racial, social e sexual.
certamente existe. Agora, por outro lado, também, isso que eu digo que a vida nunca é tão simplista quanto parece, né? Ao mesmo tempo, assim, por exemplo, uma pessoa que se dedica à dança, né? Que é algo que exige muito do corpo, né? E ao mesmo tempo é boêmia, quer dizer, ao mesmo tempo fica até às 6 da manhã tomando cachaça, certo? Vai ter alguma dificuldade também de se profissionalizar, né? Então, acho que ao mesmo tempo que existe um preconceito muito grande, um preconceito racial, um preconceito social e um preconceito em relação à orientação sexual, ao mesmo tempo também é verdade que ela, a Negalu, também não tinha um procedimento profissional, né, que talvez fosse necessário para que ela se afirmasse como bailarina e como cantora. São as duas coisas, eu acho. Né? E a vida é um pouco uma tragédia pessoal. Né? E a grande lição que eu aprendi de todo esse trabalho que eu fiz sobre os Músicos da Noite de Porto Alegre, conversando aqui de pesquisador para pesquisador, é que muitas coisas são necessárias para o esquecimento, ou seja, é importante para a saúde mental, inclusive, esquecer de algumas coisas, né? Então, dialeticamente, né? Tem uma canção do Walter Franco, né? O paulista, vanguarda paulistana, né? Que ele fala: esquecer de lembrar, lembrar de esquecer. É verdade. Agora, mas no campo da pesquisa, da cultura, eu acho importante a gente também lutar um pouco contra esse esquecimento, né? Porque, obviamente, que a gente tem assim, um oceano de referências, né? E ao escolher quais as referências que a gente vai destacar, a gente está fazendo uma escolha ideológica, uma escolha que tem a ver com a questão racial, com a questão social, com a questão sexual. Então, acho importante que a gente tire das sombras, né, essas figuras que são o lado B da cidade, que talvez elas tenham uma profundidade humana muito maior do que outras que são muito mais badaladas e que estão na vitrine, né, da mídia. Concordo. Como o professor Darcy Alves, como a Negalu, que são personagens tão diferentes, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, são gerações diferentes, são perfis culturais diferentes, mas eles têm algo em comum, o fato de que eles viveram um pouco a sombra, né, da cena cultural da cidade, né? E onde há luz, há sombras também, onde há memória, há esquecimento. Exatamente. Agora, não dá para também naturalizar tudo e é importante nesse nosso trabalho fazer essa justiça, que é tentar fazer uma justiça, digamos assim. Eu acho muito além de uma questão só de justiça, é uma questão assim de relevância para a cidade, né? Que a cidade conheça a si própria e a sociedade se reconheça em todos os seus múltiplos influências, em seus múltiplas referências. E a partir disso, vamos convidar os ouvintes para escutar as composições Muro da Esquina, de Coiá Lacerda, que tocou Marco Aurélio Coiá. Tocou com a Negalu, e Muro da Esquina, por Coiá. E vamos escutar também Gente da Noite, uma composição de Túlio Piva, na voz de Lourdes Rodrigues, que você entrevistou, Paulo César Teixeira, no livro Darcy Alves, Vida nas Cordas do Violão. Vamos escutar, então, essas composições. Você pensa que a vida tá fácil e é só brincar de ser tudo colorido por aí. Sente no muro da esquina que você vai ouvir alguém gemer. Se não for de uma facada nas costas, é de dor e solidão. Você pensa que a coisa tá certa e que eles não estão fazendo mal pra ninguém.
sente no muro da esquina, neném, que você vai ver alguém tremer. Se não for de frio ou de fome, é porque ele tem que se esconder. Mas você sente falta de alguma e na noite não consegue dormir. Vá de madruga o muro da esquina, que um vagabundo solitário você vai encontrar. Sente ao lado dele, que o que você precisa ele tem pra te dar. Preconceito, tem estrelas na alma e a lua dentro do seu peito. Preconceito, tem estrelas na alma e a lua dentro do seu peito. Gente da noite que não liga preconceito, tem estrelas na alma e a lua dentro do seu peito. Gente da vida cansada que ergue o seu mundo na madrugada. Gente que canta e que chora, chora de saudade quando a noite vai embora, chora de saudade quando a noite vai embora. Sarabadá, sarabadá, tá, 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 tá. Sarabadá, sarabadá, tá, 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 tá. Sarabadá, sarabadá, tá, 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 tá. Sarabadá, sarabadá, pá, pá. Gente da noite que não liga preconceito, tem estrelas na alma e a lua dentro do seu peito. Gente da noite que não liga preconceito, tem estrelas na alma e a lua dentro do seu peito. Gente da vida cansada que ergue o seu mundo na madrugada. Gente que canta e que chora, chora de saudade quando a noite vai embora, chora de saudade quando a noite vai embora, chora de saudade quando a noite vai embora, chora de saudade quando a noite vai embora. Eu sou Paulinho Parada e esse é o programa Músicas do Mundo, etnomusicologia na Rádio da Universidade. Falamos hoje sobre a obra de Paulo César Teixeira, que escreveu os livros Darcy Alves, Vida nas Cordas do Violão, Esquina Maldita e Negalu, Uma Dama de Barba Mal Feita. E estávamos falando sobre memória e esquecimento. Então, acredito que nós não podemos esquecer de falar sobre tuas atividades atuais, Paulo. O que estás fazendo assim dentro dessa área de memória, de reconstituição? Certo. Bom, em primeiro lugar, acho que a gente precisa dizer que estamos vivendo um período muito difícil, né? E de escuridão, digamos assim, né? No que diz respeito à cultura do Brasil, né?
a atividade cultural passa por um momento, por um período de muito pouco incentivo, de muito pouco estímulo, né? Claro, muito em função da crise econômica, mas também em função de que existe uma mentalidade de que não se valoriza, a meu ver, o suficiente, né? A publicação de livros, a busca da memória, a pesquisa, etc. Então, para publicar livros hoje realmente está complicado, né? Bastante complicado. Atualmente eu tenho um portal desde novembro do ano passado, um portal que se chama Rua da Margem, que é um pouco um prolongamento do que eu faço nos meus livros, né? É uma revista cultural na internet, www.ruadamargem.com, que é voltada justamente para cenários e personagens e histórias de Porto Alegre, não só da Cidade Baixa, porque Rua da Margem é o antigo nome da Rua João Alfredo, né, que é atualmente a rua mais boêmia da Cidade Baixa, né, quando o arroio dilúvio passava por trás das casinhas ali da João Alfredo, e por isso se chamava Rua da Margem do arroio, né, no caso a João Alfredo. Mas é um portal que fala tanto de personagens históricos da cidade, tem matérias, por exemplo, com um senhor, o seu Sérgio, que é o barão da João Alfredo, que se criou na João Alfredo. Ele é dono da maior parte das casinhas lá, onde estão instalados os cafés e bares da João Alfredo. Ele é uma figura histórica do bairro, né? Era criança, ia de barco para a escola, pelo arroio e tal. E, ao mesmo tempo, fala de personagens atuais, como a Elisa Meneghetti, por exemplo, né? A filha da Cláudia Meneghetti, uma cantora extraordinária da cidade. Então, é um portal que é um portal voltado para a cidade, né? Uma revista cultural de Porto Alegre, que, aliás, nós tínhamos Aplauso, né? Até alguns anos atrás, que era a única revista impressa da área de cultura do Estado, e não temos mais. Eu acho que isso é um sintoma bastante evidente do que eu falei antes, né? Do pouco caso que se dá à cultura aqui no Estado e no país. Isso faz também parte de um imaginário afetivo que tem a ver, ao meu ver, diretamente com educação e com conhecimento, né? Quem é que constrói o conhecimento? E acredito que tirar das sombras, falar sobre essa reconstituição, esse lado B, como nas tuas palavras, Paulo César, é importante por uma questão de autoconhecimento e de formação de identidade. Exatamente. Ou seja, o que essas crianças, esses jovens, esses adolescentes estão tomando como para si, como patrimônio, né? E não estou fazendo de maneira alguma crítica ao patrimônio que é criado aqui nas comunidades. Inclusive temos dentro da etnomusicologia o Pedro Acosta, que faz um trabalho sensacional sobre o funk na Tuca. São expressões altamente, ao olhar da etnomusicologia, são expressões legítimas. Mas o que eu quero dizer é que também é necessário cuidar, dar esse olhar para o que foi feito no passado e por que nós conhecemos tão pouco dessa história, desse lado B, né? E o que está sendo ensinado para nós como conhecimento. E através disso eu te pergunto, na tua experiência, Paulo César Teixeira, o que tu dirias para o jovem pesquisador que tu foste, ou para os jovens pesquisadores, o que dentro dessa trajetória aí de 3 livros publicados, o que tu aprendeste nesse tempo que tu poderia dizer para nós? Lições. Eu me sinto bastante acanhado de dar lição para quem quer que seja, né? Mas eu sou, antes de tudo, como eu falei, um jornalista, né? E que sempre esteve atrás de boas histórias para contar. Então, para mim, o fundamental é isso. O fundamental é descobrir a profundidade humana que possa existir na história dos personagens que se vai abordar, né? Uma coisa que eu sempre gostei de fazer quando eu trabalhei na revista Isto É, trabalhei 7 anos, era exatamente isso, era viajar para um lugar do interior do Brasil e encontrar um personagem que nunca vai aparecer na televisão e encontrar e ver como ele é interessante, como a vida dele pode ser interessante. Eu acho que a vida de qualquer um de nós pode ser interessante
conforme a abordagem que se faça, né? Então, eu me sinto um pouco... Não me sinto muito à vontade de dar conselhos a ninguém, né? Vamos sei lá, ter humildade para ver as coisas e procurar estar atento, né? Ter uma percepção assim de buscar histórias humanas atraentes e bem contadas e procurar assim, né? Fazer o feijão com arroz bem feito, né? Procurar ouvir mais do que falar, né? Isso é muito importante, isso eu aprendi. Ter menos ideias pré-concebidas quando vai se abordar qualquer assunto, né? E tentar mais perceber as coisas, né? Para poder depois relatar de uma maneira mais fidedigna, né? Não é à toa que um dos métodos principais de procedimento, de abordagem da nossa pesquisa dentro da etnomusicologia é observação participante. Ou seja, você primeiro observa, depois você participa. Né? Mas é muito importante se dar conta dessa regrinha, né? Ouvir primeiro, porque você vai falar... Eu como repórter a vida inteira, escutar tem sido meu ofício, na verdade, já há bastante tempo, né? Eu gosto de escutar, porque isso também é a minha profissão, né? Paulo César, eu quero agradecer demais tua presença aqui. Então, estamos falando aqui com Paulo César Teixeira, que falou sobre essa profundidade humana que ele buscou e retrata nos seus livros. E antes de terminar o programa, eu quero convidar aos ouvintes para conhecerem o Rafael Koller, que tu entrevistou. Ele é um personagem do livro do Darcy, exatamente. Isso. Toca bandoneon. Exatamente. Ele tem histórias, ele conta histórias muito, muito curiosas, né, no livro do Darcy Alves. Até eu lembro que ele relembrou quando o Getúlio Vargas morreu, e houve uma revolta popular contra tudo que tinha a ver com os Estados Unidos, né? E tinha um cabaré, um bar, que chamava-se Bar Americano, na Voluntários da Pátria, na década de 50, isso, né? Que era um bar muito famoso da época. E ele tocava lá. E a população começou a depredar o bar, porque tinha alguma relação com... chamava-se americano, né? Como se fosse alguma relação com os Estados Unidos. Não era o American Boy, American Boy, exatamente. Voluntários da Pátria, exatamente. 1390. Exatamente. Isso, então, inclusive, muitos dos interlocutores, o Zé Carlos Silveira, se não me engano, dava canjas, as chamadas canjas, nesses espaços, né, que eram conhecidos como cabarés. Paulo César Teixeira, muito obrigado pela tua participação. Vamos escutar Milonga de Sobrepasso, de Rafael Koller. Eu sou o Paulinho Parada e esse é o programa Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade. Falamos hoje sobre a obra, os livros de Paulo César Teixeira e quero mais uma vez, Paulo, agradecer muito a tua participação aqui no programa. Obrigado e boa noite. O programa Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade, hoje fica por aqui. Meu nome é Paulinho Parada e a coordenação geral ficou por conta do professor Dr. Reginaldo Gil Braga. Uma boa noite e até a próxima semana. Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade. Produção e apresentação do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina do Departamento de Música da URGS.